Oi, gente, tudo bem? O tutorial de hoje é para a gente entender um ponto das cores, ou seja, quando eu falo que a cor mais clara que a gente vai botar, não necessariamente ela precisa partir de uma cor clara. Quando a gente fala de cor e tom, tem uma pequena diferença. As cores, né, que já vêm prontas para a gente no Godê, podem dar uma confusãozinha na cabeça. Por exemplo, tudo que vem ali naquela sua caixinha são as cores saturadas, são as cores cheias delas mesmas. Elas estão prontas para você trabalhar ali e manipulá-las, trabalhando com elas claras ou escuras. Então, quando a gente fala assim, na hora de começar a pintura, como a gente iniciou esse trabalho, e a gente fala assim, comece sempre das cores mais claras, não necessariamente eu preciso começar só dos amarelos, mas claro, se eu tiver amarelos no meu trabalho, posso começar por eles, e devo até. Mas não são só os amarelos que são as cores mais claras. Se eu tenho um azul super diluído, ele também é uma cor clara que eu posso iniciar. Se eu tenho um marrom quase sépia, mas aquele tom tá ali embaixo, bem diluído, é com ele que eu vou começar. Então, a gente vai fazer uma pintura aqui, eu vou explicando esse passo a passo para a gente entender essa questão. Não ficar sempre presa só em buscar a cor mais clara no godê, e sim a cor mais clara na imagem, tá bom? É o que a gente vai fazer nesse estudo pequenininho aqui. A gente veio nos últimos tempos trabalhando os planos, né? Vamos imaginar que esse aqui é mais meu plano da frente, uma coisa simples aqui. Meu plano intermediário, e eu vou colocar uns planos mais lá atrás, como as montanhas. Isso aqui eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar aqui para trabalhar. Vamos jogar um pouquinho do reflexo. Desenha mais ou menos a forma que vai estar ali, não precisa fazer ela exatamente igual. Eu acho que isso aqui já dá para a gente começar. Agora eu vou seguir mais ou menos o estudo que a gente tem feito dessas paletas mais terrosas. Então eu vou escolher aqui tons terrosos do meu godê para trabalhar. Vou botar aqui do lado a paleta que eu vou usar. Eu vou usar um terra de siena. Eu vou escolher os terrosos que estão aqui. Um burnt umber. Eu vou pegar um outro que eu gosto bastante, que é o marrom Van Dyck, que ele é um marrom bem escuro. Aqui, ó, ele é bem forte e dá uma tonalidade muito bonita. E vou trabalhar com os terrosos prontos, nessa minha imagem aqui. Então, a gente sempre fala que começa da cor mais clara, né, para mais escura, e aí eu trouxe aqui uma questão. Estou trabalhando com todos os marrons, todos os terrosos. Normalmente o terroso não é uma cor clara, né? A gente tem umas tonalidades bem fortes acontecendo entre eles aqui. E e aí, como eu tenho essa paleta, como é que eu penso nessa questão do que é mais claro? Não é verdade? Vou começar a trabalhar com as diluições.
Então, lembrar do seguinte, eu posso criar essa sensação do mais claro para o mais escuro quando eu estou diluindo a minha tinta. Vejam só. E aí eu vou começar por onde? Por aqui, ó. Eu vou começar com o tom mais claro. Quem é o mais claro aqui? Essa parte mais diluída. Então, quando a tinta me apresenta, né, quando eu tenho ela aqui no godê, e eu falo assim, começa pelas cores mais claras, não é exatamente pelas cores mais claras do godê que a gente fala. A gente fala pelas cores mais claras que estão na imagem. Não necessariamente ela vai sempre aparecer como a tinta vai aparecer como ela está no godê. Então, por exemplo, eu posso começar trabalhando uma área mais clara aqui, de trás para frente. Normalmente as coisas atrás estão mais fluidas, mais diluídas. E eu vou trabalhar essa diluição. E aí, eu vou só trabalhar com tons terrosos aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui direitinho. Vou botar um pouquinho mais para cá. E vou pensar nessas tonalidades lá para trás. Quero começar com mais claro. Então, eu vou pegar minha tinta mais escura que eu tenho, mas se eu diluir ela bastante, ela vai ficar clara. É isso. Quando a gente fala que vai começar com os mais claros. Com as camadas mais claras de trabalho. Eu usei a cor mais escura aqui da minha paleta, diluí ela até o máximo. E coloquei ela como uma primeira camada. Certo? Perceberam a diferença aqui? De quando a gente fala começar pela cor mais clara, ou a tonalidade mais clara? Não é exatamente a cor mais clara, mas a tonalidade é. Eu diluí ela bastante para trabalhar. E assim eu vou seguindo as outras variações aqui. Vou pegar um pouco agora do... Ó, peguei ele de novo. O Burnt Sienna aqui, o Burnt Amber, perdão. Já comecei com ele mais claro. Agora eu vou dar uma menor diluída. Vou trabalhar lá. Vou esperar secar um pouquinho. E aí eu vou cumprir aqui uma nova etapa do meu trabalho. E assim eu já vou trabalhando novas etapas. Percebam que é com a mesma cor. Não necessariamente eu vou fazer aqui uma monocromia, porque eu estou trabalhando variações de terrosos. É que eu estou trabalhando um grupo de cores. Desse grupo de cores, eu peguei as cores mais escuras que eu tenho desse grupo, mas estou começando com a cor mais clara. Então, quando a gente fala disso, é isso que eu quero que a gente não esqueça, essa situação. A cor mais clara não necessariamente é o matiz mais claro. Então, porque a gente quando ela está aqui, ó,
mais diluída. Continua sendo a cor, só que o tom dela é mais diluído, tá? Deixa eu ver se aqui já secou aqui para eu fazer uma nova camadinha. Trabalhar com um pincel menor. Vou pegar aqui agora o Van Dyck aqui. Não vou pegar ele na intensidade mais forte, vou diluir, ó. E aí agora eu vou trabalhar outra montanhazinha aqui. Boto lá o reflexo dela ali embaixo. Fez uma parte em cima, fez a parte de baixo. Agora eu vou entrar com todos, de todos, é o marrom mais claro. Eu vou usar ele aqui na camada da frente, com mais intensidade. Então, ele vai virar minha cor mais escura. Nesse sentido, de intensidade. Aqui, ó. Mas agora, ó, vou misturar com as outras. Voltei à mesma ideia do início. Qual foi a ideia no início? Trabalha primeiro com o tom mais claro, depois com o mais escuro. Nesse sentido aqui, ó, voltei a usar o Van Dyck. Peguei o Van Dyck e botei ele aqui, ó. Só que comecei com terra de siena primeiro e botei o escuro depois. Nesse caso, ele estava mais concentrado, comparando um com o outro, esse é mais escuro. Mas quando eu estou trabalhando ele aqui, ele é mais claro do que esse aqui. Cor é sempre comparação. Eu tenho que comparar essas situações aqui, para eu não me atrapalhar. Então, quando a gente fala nesse sentido desse comportamento das tintas, né? Quem vem primeiro, quem vem depois, vai pensar que é nessas diluições aqui, não necessariamente na cor do Godet. Ela também vai influenciar. Eu preciso começar com a cor mais clara e eu tenho um monte de amarelo na minha imagem. Ah, eu começo com amarelo. Mas e nessa aqui que não tem? Eu tô fazendo só com marrom. E aqui, que não é esse. Entendeu, gente? Temos que pensar nessas situações aqui. Então, na hora que a gente for trabalhar, estudos rápidos, assim, são interessantes também para a gente pegar essa dinâmica. Não ficar muito presa à imagem, não. Fazer uma coisa mais rapidinha, só para pensar nisso, ó, aqui aproveitando o molhado. Aí aqui voltei com o Van Dyck aqui em cima. E aqui tô inserindo o Burnt Umber aqui, ó. Ele é o mais escuro, vem por último. Mas eu iniciei meu trabalho com ele lá em cima, bem diluído. Essa árvore aqui. Começo com terra de siena, depois eu vou inserindo os tons mais fortes nela. Fazer aqui
A beirinha do lago aqui. O reflexo. Não precisa ser exatamente o mesmo tamanho das árvores. Não, também não precisa exatamente ser a mesma cor, mas o tom que lembra um pouco. É bom repetir. E aí? Isso aí. Rapidinho, estudo mega ligeiro. E para a gente pensar um pouco, eu quero que a gente pense um pouco nessa situação dos planos e das cores, para a gente não ficar sempre limitado a uma questão, né? As cores começam mais claras, sempre buscar a mais clara do godê. Não necessariamente isso vai acontecer. A cor tem variação. Então, quando a gente também estuda ela, a gente percebe que a gente pode clarear, a gente pode escurecer ela. Posso trabalhar isso com neutro. E assim eu vou me organizando. Então, eu vejo muito bem isso quando eu trabalho com o círculo cromático. Essas questões todas, elas aparecem aqui. O círculo cromático me ajuda a entender nesses processos, de onde está mais claro, onde mais escuro. E aqui, o pessoal do portal, daqui a pouquinho já vai ter uma aula de círculo cromático lá para estudar. Mas a gente está aqui ainda também nos terrosos, já fica aqui para vocês essa dica aí, de como pensar as cores, sem ficar sempre pensando, fazendo relação. Começa com a cor mais clara, a cor mais clara ela pode também estar dentro de uma cor super escura, é só ela diluída, tá bom? E aí, hoje o tutorial foi bem rapidinho, não sei se vocês estão me acompanhando, eu não estou aqui no ateliê, por isso eu deixei esse vídeo já gravado, para a gente não deixar de se encontrar também por aqui. Fica essa dica aí que eu acho super importante, estudar a cor, é um ponto para a gente olhar, a gente está desenvolvendo esse olhar sempre lá no portal, estudando, foi o que a gente está trabalhando durante essas últimas semanas, variações tonais, claro e escuro, a gente está fazendo isso tem um tempinho, e sempre devagar no nosso tempo. O portal é bem novinho, a gente está crescendo junto, então nós temos ali os tutoriais que vão entrando, todo mês a gente vai botando um tutorial novo, fora as aulas que a gente já tem gravadas para colocar, e as aulas ao vivo que vão acontecendo. A gente tem aula ao vivo de 15 em 15 dias, uma aula é de desenho, a outra aula é de pintura. Então, a gente está aprendendo as duas coisas ao mesmo tempo lá no portal. A gente aprende a desenhar e aprende a aquarelar. Nesse meio tempo ali, o tempo que a gente tem de dar as aulas é para você tirar sua dúvida, para que eu possa acompanhar você fazendo o exercício. Então, as aulas ao vivo todas são organizadas dessa maneira. Uma aula a gente se encontra para desenhar, a outra a gente se encontra para tirar dúvida. Tirar dúvida é o quê? Me mostra seu desenho, como é que ele está funcionando? O que você não conseguiu alcançar? Será que errou? Será que tá do jeito que a gente deveria pensar nele para poder pintar? A gente você vai se encontrar ali comigo para a gente poder ver e corrigir isso, e como se fosse um ateliê presencial mesmo, dentro de um ritmo que eu considero um pouco mais gostoso de trabalhar. A gente não enche você de tutoriais para que fique lá afogado em 1000 pinturas para fazer e não dá tempo de terminar. A gente vai num ritmo um pouco mais lento mesmo, mas é para a gente assimilar tudo que a gente tem que fazer. E em breve a gente vai ter um pouco mais de novidades aqui no ateliê. Daqui a pouco começa a nossa Color Week, que a gente está sempre comemorando no mês de novembro, porque tem o Dia da Aquarela, é um dia que a gente comemora bastante aqui no ateliê, sempre com muitas atrações legais. E muita informação, muitas lives, muito tudo. Então a gente está esperando vocês assim na próxima semana também, para poder comemorar com a gente. Um beijo, gente. Essa é a dica que eu tenho para vocês essa semana. E até a próxima. Tchau, tchau.